Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. É um prazer olhar para todos esses amigos que quase sempre estão aqui conosco. E que o nosso coração esteja pronto para falar do Pai. Esse Pai maravilhoso, misericordioso, que acima de tudo digo que sou grata pela vida, por eu estar aqui, por eu ter chegado até aqui, por eu ter forças para caminhar os passos da minha vida com todas as minhas dificuldades e desafios. Agradeço a direção da casa, Roberto em nome da Lourdes, seu nome também, por me dar esse presente de falar no dia de hoje sobre esse assunto. Vou pedir para a espiritualidade amiga que assista essa casa, que esteja junto do coração de todos, de cada um no mais fundo do seu âmago, que se sinta abraçado, que se sinta acolhido pelo amor do Pai e que todos nós juntos consigamos sentir esse amor dele, sentir esse abraço que ele vai exalar no perfume deste ambiente, imantado de paz, imantado de serenidade e harmonia. Que assim seja. Nós trouxemos para a noite de hoje o tema chamado Natal, a celebração de um novo olhar. Dentro deste tema, nós escolhemos e recolhemos algumas palavras, alguns olhares, algumas reflexões que a mim calaram fundo no coração. Eu espero que esse mesmo fervor, esse mesmo calor que eu recebi, que cada um de vocês recebam, porque está sendo um bálsamo na minha vida, a partir do momento que eu escrevi as primeiras linhas. Mas antes da gente falar do advento, do aniversariante desta semana, nós precisamos e temos o dever de honrar a dois seres que estiveram aqui conosco no planeta e que trouxeram com eles as maiores virtudes que um ser humano pode conquistar. A primeira virtude é a pureza de coração. Pureza de coração. E a segunda virtude é a obediência. Quando a gente fala dessa primeira virtude, que é a pureza de coração, nós lembramos de Maria de Nazaré. A pureza dela era cristalina. Era um brilho, era uma transparência, era uma leveza, porque ela sabia que ela estava pronta para cumprir o que lhe foi designado, como ela foi escolhida, para que ela foi escolhida. E ela estava tão pronta, que quando o anjo veio anunciar qual seria o papel dela, ela disse: "Eis aqui a sua serva. Faça-se em mim a sua vontade. Minha alma enaltece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição de humilde dessa sua serva." Então vocês vejam a pureza de coração. E nós ainda patinamos. Será que eu estou pronta? Será que eu estou pronto? Será que eu consigo? Será que eu chego lá? Será que é para mim mesmo? Será que eu mereço? Então veja o quanto nós temos que caminhar para chegar numa pureza de coração. Relativa, próxima, porque ela era um ser supremo. E nós temos o dever de enaltecer esse ser, antes de falarmos do tema. E o outro ser que trouxe a outra virtude de tamanha importância, chama-se obediência. O outro ser é José, o carpinteiro.
Ele não questionou: o que queres que eu faça? Não. Quando o anjo veio até ele e disse qual era o papel dele, a função dele, ele apenas cumpriu. Ele apenas cumpriu. Então nós somos eternamente gratos a esses dois seres que antecederam o motivo de nós estarmos aqui hoje. E para iniciarmos a nossa fala sobre o Advento, nós fomos até Lucas, no seu capítulo 2 principalmente, porque Lucas, ele foi um evangelista que teve a oportunidade de escrever através da própria Maria, a mãe do nosso Salvador, detalhes, informações importantíssimas que ela trazia dentro do seu ser. Sempre muito reservada, coisas ela deixou para falar no momento certo e para o evangelista que ela escolheu. Então Lucas começa relatando como era a época. E naqueles dias, Augusto César resolveu fazer um censo na região. E as pessoas tinham que se alistar, dar seus nomes, a composição da família e tal. E esse alistamento eles tinham que seguir e ser feito nas suas cidades natal, na sua cidade de origem. Por isso, José e Maria foram para a cidade de Davi, conhecida como Belém. Esse foi o motivo da ida. E eles foram. E justamente por conta desse censo, a cidade de Belém, ela estava lotada, todas as estalagens abarrotadas. Claro, era o momento desse movimento. E José não conseguia um acolhimento num lugar adequado. E Maria começou a sentir as suas contrações. Em uma das estalagens, uma companheira que se emocionou e se sensibilizou com aquela aflição de José, falou: olha, logo mais ali tem um estábulo. Pelo menos ela vai ficar numa condição razoável. Eu vou providenciar para vocês cobertas e alguns tecidos. São tecidos que nós usamos para abraçar os cordeiros recém-nascidos. E se puder, eu vou ajudar vocês depois. E assim foi feito. Assim foi feito. Enquanto José prontamente arrumava aquele estábulo, ajeitava da melhor forma possível as cobertas, para que desse o mínimo de conforto para Maria naquele momento delicado, Maria, com a sua pureza de coração, viu um coxo, falou: o bebê precisa de um lugar para repouso. Limpou esse coxo, forrou com os panos que eram usados para o nascimento dos cordeiros, e esses panos foram confortadamente ajeitados para abrigar o primogênito que estava chegando. E chegou, e nasceu. Eis a grandeza desses dois seres. Quanto a nós hoje, 2025 anos depois, no momento da chegada de um filho, nós reclamamos que o hospital não está bem estruturado, que não tem o amparo governamental, que a equipe de médicos e enfermeiros não está preparada, que a higiene não estava bem feita, o descaso das autoridades, em algumas situações até algumas blasfêmias na hora das contrações mais próximas. Digo isso com conhecimento de causa. Que pena. Ao mesmo tempo, lá no campo, os pastores estavam aguardando o seu rebanho e, como se fosse uma aurora boreal, o céu clareou. O céu clareou, se iluminou
e um anjo do Senhor veio até esses pastores e disse: não temais, pois eis aqui eu vos trago a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante que o anjo anunciou, uma multidão de exércitos celestiais chegaram louvando a Deus, todos eles num coro dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E percebam que quando o anjo anunciou: vos nasceu, ali já estava o primeiro ensinamento de Jesus. Nasceu para vós, nasceu para nós, nasceu já se doando, nasceu já ensinando. Olha a grandeza desse ser, que nasceu para nos mostrar, com a própria vida, com o seu próprio exemplo, os ensinamentos de Deus. Através dele, seu Filho. Então, quando o anjo anunciou: vos nasceu o anjo, vos nasceu o Salvador, para nós nasceu o guia e modelo, para seguirmos e sermos verdadeiramente cristãos. E Jesus, quando esteve conosco, ele falou isso também. Ele falou em suas palavras, quando disse: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Com essa frase, Jesus já confirmou as palavras do anjo, quando disse: vos nasceu, já demonstrando o tamanho do seu amor por todos nós. Nos ensinou com o seu próprio exemplo o verdadeiro amor, a verdadeira vida, a vida eterna. E podemos fazer dele hoje muito mais. Basta seguir seus exemplos. Eu vou pedir licença para vocês, que minha garganta está doendo, eu vou tomar um gole d'água. E vejam que nos dias de hoje, quando a gente fala do mês de dezembro, ele é um mês diferente. Ele é um mês que tem uma atmosfera mais leve no ar, mais suave. É um perfume de socialização, é um perfume de convívio, é um perfume que dá vontade de abraçar as pessoas, de falar com as pessoas, de se doar, de se presentear. E a gente sabe que dentro deste presente está indo lá o nosso coração, está indo lá o nosso sentimento de solidariedade, de carinho. O nosso envolvimento com toda essa atmosfera faz com que a gente, quando der esse presente, leve um pouquinho do que nós temos de melhor. Eu espero conseguir. E quando eu estava fazendo esse trabalho, dessa pesquisa, dessa palestra, eu me deparei com uma pergunta e eu vou compartilhar com vocês. O nosso calendário tem vários feriados no ano. No mês de novembro, me parece que tem um ou dois, 15, 20 em alguns locais. Mas vamos imaginar que depois do dia 30 de novembro, o próximo feriado fosse só 1º de janeiro. Claro, dia 25, dia do nascimento de Jesus, normal, mas não fosse feriado. Fosse um dia normal. Será que nós teríamos essa atmosfera dentro do nosso coração?
Será que nós conseguiríamos sentir a vontade de abraçar o outro, de abraçar o próximo, de lembrarmos que Jesus estava ali, estava conosco, veio até nós? Será que nós iríamos comemorar a chegada de Jesus no planeta Terra? Nós conhecemos muitas pessoas negativas. Quem de vocês nunca ouviu falar de alguém dizer assim: ah, eu não gosto do Natal. Natal para mim é muito triste, eu prefiro Ano Novo. Quantos? Mas nós conhecemos pessoas positivas. Eu particularmente conheço um grupo de amigas e mulheres que se encontram periodicamente, 1, 2 vezes ao mês, para um café. Apenas para um café. Para que serve esse café? Para saber como você está. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Vamos sorrir, seu dia está pesado, vamos nos encontrar, vamos nos abraçar. Será que isto não é uma celebração? Será que isso não é um Natal dentro da nossa vida no dia a dia? Por que celebrar o Natal só em dezembro? Se nós podemos celebrar o Natal ao lado de quem estiver ao nosso lado, ou nos aproximarmos de alguém que a gente está percebendo que precisa de um abraço, de um afeto. Então, meus amigos, a gente precisa dar uma olhada mais de perto para quem convive conosco. Talvez largar um pouco as redes sociais e nos aproximarmos, das pessoas. Quais pessoas? Aquela que o seu coração tocar. Como é que eu sei que meu coração vai tocar? Ouça a voz do seu coração. Esteja conectado. Esteja pronto, que o universo vai te trazer aquele que precisa receber aquilo que você tem de melhor para doar, porque todos nós temos. Todos nós temos o que é de melhor. Basta buscar. Nós costumamos olhar para o nosso lado mais sombrio, mais triste, mais desagradável, mais perigoso, mais dolorido. Não! Nós temos o nosso lado bom. Isso não é vaidade, não é orgulho. É um lado bom, um lado humano. O lado que eu olho e digo: o que eu posso dar para alguém se eu não der primeiro para mim mesmo, para mim mesma. E nessa época de Natal, todas as emoções se tornam mais sensíveis. Às vezes até é uma época em que alguma provação, alguma dificuldade chega. Poxa, mas logo agora no Natal? É agora no Natal. Porque Ele sabe que nós estamos sensibilizados e Ele vai nos tocar mais dentro do coração, mais fundo. Nós vamos sentir mais de perto a presença dEle. Essa época traz para a gente um sentimento, uma sensação de limpeza interna. Às vezes até uma saudade de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de uma companheira, de um avô, de uma avó, de um filho. Sabe o que é isso? É a centelha divina brilhando dentro do nosso coração como a aurora boreal que apareceu na Anunciação. Essas emoções, elas são alimentadas pelo Pai durante todo o ano. E vai nos guiando, nos fortalecendo, nos iluminando, nos ajudando a chegar até aqui, dezembro, hoje, 22 de 2025, onde cada um de vocês escolheu estar aqui. E para aqueles que escolheram não estar aqui, eu tenho por obrigação aceitar e entender que cada um está no seu passo. Infelizmente, tenho que aceitar. Porém, quando eu passo a aceitar, quando eu aprendo a aceitar, eu estou trabalhando dentro de mim mesma o orgulho.
Por que tem que ser como eu gostaria que fosse? Por que tem que ser da maneira que eu planejei? Por que saiu do meu controle? Isso nada mais é do que orgulho. Dói. Vocês não têm ideia o quanto dói. Ou alguns até têm. Mas eu estou quebrando as algemas da minha própria vaidade. E esse é o sentimento do Natal. Por que agora? Por que Natal? Porque a atmosfera está imantada por todo o amor de Jesus. E a gente não pode, não deve, de jeito nenhum, rotular dezembro como um mês de presente, de consumo, de festas, de exageros. Nós não podemos. Em termos de sentimento, fartura na mesa, se pode, aproveite. Mas nós não devemos julgar, nós não devemos rotular. No amigo secreto, na compra de um presente, na entrega de um presente, cada um de nós sabe que naquele embrulho, apesar de ter uma simbologia material, está levando um pedacinho do nosso sentimento bom. Nós gostamos de doar, nós gostamos de dar um presente. Se nesse momento o que a gente pode dar é material, que ele vá com o melhor que tenha dentro de nós. Precisamos alargar o nosso olhar. Olhar o próximo como eu, ou ontem, ou amanhã, porque somos irmãos. Nessa hora que a gente está entregando um presente ou embrulhando um presente, a gente experimenta um sentimento de fraternidade, um sentimento de bom ânimo, de convívio. E no fundo é um convite para que cada um de nós siga Jesus no dia do aniversário dele, mesmo que seja só nesse. Naquele abraço comemorativo que às vezes dura segundos, o nosso coração pulsa maior. A gente sabe o que está exalando dali. É uma coisa gostosa. É a centelha divina. É o começo da luz da aurora boreal dentro do nosso coração. Jesus nasceu. Simbolicamente, 25 de dezembro, a gente não vai entrar na discussão, porque já tem outras informações, não é o caso, não importa a data. Aqui no Brasil, hoje é 25 de dezembro. Muito bem. Como será que Jesus nasceu no coração das pessoas? Como será que Jesus nasceu ou está nascendo no meu coração? E se não nasceu ainda? Como é que a gente faz? Nós vamos buscar um texto que está no livro Celebração do Natal. Eu acho que eu errei aqui. Está num livro da FEB. Me perdoem. Está aqui. Em torno do mestre. O autor é Vinícius, a editora é FEB. E nesse livro nós tiramos alguns trechos aonde é narrado como Jesus nasceu em alguns corações. E nós escolhemos alguns que eu acho que vai se aproximar de cada um de nós. Vamos conhecer esses momentos. Se perguntasse para Zaqueu, Zaqueu, quando Jesus nasceu para você? Zaqueu ia dizer assim, Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu estava ansioso para conhecê-lo e subi numa árvore, porque sabia que ali ele ia passar.
E eu me enchi de contentamento para esperá-lo passar. Eis que ele, amável e bom, acena para mim dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. E naquele mesmo dia entrou o Salvador, não só no lar de Zaqueu, mas no coração dele. O que será que impulsionou Zaqueu? A vontade, o desejo de sentir Jesus, de conhecer Jesus, de saber o que Ele tem para doar. Alguns de nós passou ou vai conhecer Jesus através desse sentimento, da vontade. Paulo de Tarso, escolhemos também. Paulo, como e quando nasceu Jesus para você? Paulo disse: foi na estrada de Damasco, quando eu então estava intolerante e fanatizado, me vi envolvido na sua luz divina, e dali por diante eu disse: já não sou mais sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. O que aconteceu para Paulo de Tarso conhecer Jesus? Ele estava saturado, ele estava esgotado de tanto rancor, de tanta dor, de tanta perseguição, de tanta mágoa. Ele não estava se cabendo mais, ele precisava de leveza. Quem ele foi buscar? A Jesus. Quantos de nós está no limite de algumas emoções, de alguns sentimentos? É hora de encontrar Jesus. Se perguntássemos para Maria Madalena: quando e onde nasceu Jesus para você? Ela responderia assim: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Que momento que foi que Jesus nasceu para Maria Madalena? Na solidão. Naquele momento em que a gente se vê sozinho, sem ninguém, sem nada, sem ter onde nos amparar, sem ter onde nos segurar. É naquele momento que muitos de nós encontram Jesus. Pedro, vamos perguntar para Simão Pedro: Pedro, quando e onde você conheceu Jesus? E Pedro respondeu: Jesus nasceu para mim no pátio do palácio lá de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez. Ele acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante da autoridade de Jesus. Ali eu senti que me era dada a incumbência de defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíam elementos integrantes do meu próprio ser. Quantos de nós não conhecem Jesus a partir da consciência? Da consciência pesada, da consciência que grita dentro da gente: você não pode ser assim, você não é assim, você precisa mudar, e eu estou aqui. E Tomé, né? Não podia deixar de mencionar Tomé. Quantos de nós precisa ver para crer? Tomé, quando e onde nasceu Jesus para você? E ele disse: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável, inesquecível, em que ele apareceu e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja que tem algumas pessoas que precisam ver, precisam passar por algumas questões, precisam sentir, tocar, para serem tocados. E um outro que eu escolhi, um outro personagem da época, que na minha opinião foi o melhor relato, foi de João Evangelista. João, quando e onde Jesus nasceu para você? Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela
sua divina graça me fez saber que Deus é amor. Vejam, para João Evangelista, Jesus nasceu para ele no dia que ele entendeu conhecimento, entendimento, fé raciocinada. Alguma coincidência para os espíritas? Se Jesus não nasceu, ele precisa nascer. E assim somos nós, gente, todos nós. Eu trouxe alguns exemplos que eu acredito que tenha se aproximado da intenção, do objetivo. Seja na solidão, na dúvida, no cansaço, na vontade, no entendimento. Então desejo que cada um de vocês busque, se não encontrou, busque dentro de si mesmo, num lugar mais íntimo e reflexível, mas que seja determinante para esse ano que vai começar, que cada um de vocês encontre Jesus. E se já encontrou, não esqueçam de alimentá-lo dia a dia. Não precisa ser na prece. Fundamental a prece. Mas não esqueça que ele disse: vai, reconcilia-se com teu adversário. O que você der a cada um é a mim que você está dando. Então que esse momento de celebração do aniversário de Jesus de Nazaré, que está se aproximando, e que ele possa estar entre nós, que possamos sentir no nosso coração verdadeiramente que eu estou renascendo com ele, pois acendeu dentro de mim, se isso acontecer, um novo olhar para eu celebrar esse momento. Então, gente, é chegada a hora de nós sermos o presente para o aniversariante. Quando o Natal nasce em mim, eu vou celebrá-lo com o meu novo olhar. Eu vou celebrá-lo me comprometendo a conquistar aquelas duas virtudes, ou pelo menos caminhar em direção a elas, que é a pureza do coração. A pureza do coração começa quando a gente para de julgar. Eu estou a caminho. E digo para vocês, eu ainda não terminei o primeiro passo, mas eu estou a caminho. Porque Jesus precisa nascer dentro de mim. Ele está gritando dentro de mim. E eu preciso também exercitar a obediência. Como eu exercito a obediência? Aceitando uma doença que me arremeteu, que me cometeu. Aceitando uma dificuldade, aceitando que a minha vida está chegando numa bifurcação, que é hora de escolher um lado. Obediência. Pai, se é isso que eu devo fazer, que eu faça. Então, amigos queridos, que o nosso Natal seja celebrado dia a dia, que Jesus esteja conosco e que nós estejamos com o nosso próximo. Que seja dando um conselho, um abraço, um ouvido, um silêncio. Que estejamos celebrando o Natal dia a dia com o nosso próximo. E que na noite do brinde, na noite do dia 24, se permitam fazer uma prece sua, de cada um, individual, que ela nasça do coração, como nasceu para mim o dia que eu escrevi esse texto. E eu peço licença para todos vocês para que eu possa ler. Senhor, que eu consiga transmitir às pessoas a minha gratidão no momento do brinde de Feliz Natal. Ó Senhor, que o meu primeiro sentimento seja endereçado a Ti, principalmente se eu estiver ao lado daqueles que caminham comigo, fazendo parte da minha história.
Mas caso isso não seja possível, Senhor Jesus, que eu consiga sentir o seu amor, o seu abraço, mesmo que eu esteja num leito de um hospital, mesmo que eu esteja no canto da rua, de uma esquina qualquer, mesmo que eu esteja andando pelas estradas da vida. Feliz Natal, Jesus. Feliz Natal, amigos. Muito obrigada. Sobreviveu?